Olá, meu nome é Gustavo Balieiro, eu sou ex-coordenador de procedimento operacional da BH Trans. Nos últimos 2 anos venho estudando operação especial de transporte trans em grandes eventos. Eu acabei acompanhando a Champions League, Fórmula 1, shows, partidas de hóquei e a Copa do Mundo de 2010 na África. Vou falar um pouco exatamente dessas construção, desses planos operacionais para grandes eventos. Independente disso, a operação ela deve ser especial. A gente já tem uma preparação no Brasil para eventos, mas esses grandes eventos internacionais, eles têm algumas coisas que são típicas da execução deles, e principalmente a Copa do Mundo e a Olimpíada, eles são totalmente diferenciados de todos os eventos do mundo. Eu pude notar isso em 2010. Falando especificamente da construção de um plano operacional, ele leva bastante tempo. A cidade do Cabo levou 3 anos para construir o plano operacional de mobilidade, um plano especial de operação. Esses 3 anos eles passaram por conceitos, diagnósticos, planejamento e implementação. Se a gente pegar agora a partir do dia 1º de janeiro de 2012, a gente tem só praticamente 1 ano e meio até a Copa das Confederações. E para cidades que não vão ter a Copa das Confederações, então a gente teria aí próximo de 2 anos e meio para a Copa do Mundo. Então a gente na verdade tem um prazo bem curto do ponto de vista do plano operacional, de evento, de preparação, e principalmente porque não tem nada a ver com nossas operações de dia a dia. É um erro achar que nós vamos dar feriado, simplesmente fazer uma operação especial no vetor do estádio e isso vai resolver. A Copa é muito mais do que isso. Principalmente muitos estrangeiros, muitas pessoas usam da Copa, usam desse tempo para fazer negócio, para usar das atribuições principalmente legais e de taxas para conseguir fazer. Então, não só isso, como a questão de festas, ela é muito intensa. Mesmo que tudo seja muito bem planejado, como a frase latente do pessoal da Alemanha no congresso da NTP, é que mesmo tudo muito bem planejado, muito bem controlado, ainda assim muita coisa dá errado. E é preciso que não se queira nada errado e se espere tudo correto para que essas pequenas coisas que dêem errado não atrapalhem a realização do evento. Então a gente tem essa parte conceitual, a parte de diagnóstico já em conjunto com o planejamento e a parte de implementação, que ela pode ser feita em eventos testes e depois faz um novo diagnóstico, planejamento e é feito a implementação para a Copa do Mundo e realização do evento em si. Uma grande diferença que teve, a gente podendo ver as imagens, a Copa da África, quando tem infraestrutura, ela foi baseada muito em pessoas, foi muito baseada nesse controle de gestão, treinamento e a capacidade que teve de engajar principalmente o staff sul-africano. Na cidade do Cabo em específico, que foi considerado o maior sucesso da Copa de 2010, eles tiveram 421 voluntários locais, isso sem contar os voluntários FIFA, sendo que os 77 membros da coordenação eram do corpo do município. Eles eram da administração pública e foram alocados para coordenar o voluntariado, eles de diversas áreas, seja ela de transporte, de saneamento, seja ela qual for, eles estavam coordenando, então tinha uma sintonia muito grande, até um conhecimento de todas as etapas do processo. E é muito importante esse tipo de coisa, o próprio engajamento, que mesmo que a gente compare, a gente não tem as mesmas realidades da África, eles fizeram operações específicas que deram muito certo, operações específicas que conseguiram aliviar de forma muito eficiente a pressão que era feita não só nas áreas do estádio, mas todas as áreas de interesse, como as áreas de evento, as áreas dos PVS, que são as consideradas fanfests regionais. A nomenclatura original agora passa a ser Public View Events. Então é como integrar, é como fazer com que todos esses profissionais eles sejam não só capacitados, como comprometidos com todas essas questões. A gente, por exemplo, tem aqui essa situação, a questão de pirueiros, a questão do fretamento. A questão do fretamento no Brasil, ela precisa de uma regulamentação específica. Cada cidade tem o seu, mas ela precisa ser alterada se for feito. Então, vendo todas essas questões, o que eles tiveram de melhor, não só na Copa, mas na Fórmula 1, que tem a melhor operação
melhor questão da mobilidade para cada evento, eu fui aprimorando uma metodologia, chegando num conceito base onde uma planilha, um controle de gestão, ele passasse a ser muito mais interessante. Então, com isso, a gente, dentro do final briefing, do relatório final da Cidade do Cabo, uma frase que ela é muito importante, fala que o sucesso ele é diretamente proporcional ao calibre das pessoas encarregadas em cada tarefa. E esse calibre ele não quer dizer da eficiência ou que é preciso que você tenha a melhor pessoa em determinada tarefa. Na verdade, você precisa ter a melhor pessoa possível com o maior comprometimento que exista naquela tarefa. Porque não adianta nada você ter o Ronaldinho se ele não quer jogar bola. Então é exatamente nesse sentido. É preciso que tenha essa imagem, ela é muito especial, porque exatamente um dia antes da abertura, não só pela imagem da Table Monte ao fundo, mas você tem um agente de trânsito operando uma seção semaforizada, com o pessoal trabalhando, fazendo sinalização. Então, na verdade, é muito importante que esse comprometimento ele seja pleno, que as pessoas elas sejam engajadas e que nesse momento de festa, onde está todo mundo querendo aproveitar, se divertir, elas vão estar se sacrificando, elas vão estar dispostas exatamente a estar trabalhando para que essas pessoas tenham o melhor evento possível. E elas vão estar, seja chuva, seja sol intenso, com o pessoal se divertindo à sua volta e às vezes até mesmo sendo criticadas, elas vão ter que estar engajadas nessa causa. Então, trazer esse corpo operacional, trazer todos esses funcionários para próximo é o grande desafio de uma Copa do Mundo. Não só o desafio de uma Copa do Mundo, como exatamente muito dos corpos operacionais e muito dos departamentos que já têm funcionários motivados dentro da administração pública, trazer isso, resgatar e mostrar exatamente, dar uma chance de mostrar eficiência e qualidade, não só dos profissionais, como dos órgãos gestores. Essa foto ela é bem típica, foi durante já a segunda fase, a fase de mata-mata, na Cidade do Cabo, o pessoal que faz a parte de sinalização. Eles estavam realmente engajados, empolgados. Dentro disso tudo, pensando por que a planilha de gestão, por que fazer uma ferramenta que pudesse não só controlar, mas ela ser já uma espécie da conceituação dos campos que são necessários, é porque eu vi que por mais que a gente tivesse toda a parte conceitual, que pudesse ser traga da Alemanha, da África, até mesmo do Japão, existem muitas coisas que são as peculiaridades brasileiras. Por mais que os editais eles exijam que as consultoras construam o ponto base, por exemplo, dos reboques, do serviço de remoção, a gente não consegue ter hoje, da forma que a regulamentação, fazer uma eficiente operação nos pátios de recolhimento. Por exemplo, se vier um carro da América Latina, totalmente possível e viável, um cara que venha dirigindo do Paraguai tem um carro removido. Você não consegue hoje fazer a operação dele não é permitido dentro do procedimento. Não só por isso, se um americano, um inglês, um holandês, seja ele da nacionalidade que for, alugue um carro no Nordeste, às vezes com documentação irregular, no próprio aeroporto, e ele tem o carro removido, às vezes mesmo estrangeiro, por todas as dificuldades já que vão ter de comunicação dentro de uma operação dessa do pátio de recolhimento, vai ter o grande problema que ele não vai entender como ele pega um carro numa situação oficial, às vezes no aeroporto, que tem uma documentação irregular e não pode retirar o carro. Isso pode gerar um problema muito maior. Como eles andam às vezes muito organizados, às vezes imagina que eles vão 10 mil ingleses, vão no pátio de recolhimento e querem quebrar todos os carros. Então, são situações totalmente atípicas que elas têm que ficar claras, criar planos contingenciais, criar procedimentos específicos, controlar e fazer com que essas coisas elas sejam bem claras e passíveis de visualização. Olhando outras das situações atípicas, é muito bom mostrar, identificar. Por exemplo, não adianta a gente... Isso é bem para mostrar, não tem muito a ver com o setor de mobilidade, mas é para mostrar como que mesmo que você saiba, que você tem as ferramentas, que você tem, se você não tiver uma parte conceitual de controle e um conhecimento de experiência, muitas coisas podem dar errado. Você tinha lá na Cidade do Cabo um crowd management, uma ferramenta que ele te dava
quantas pessoas estavam entrando no estádio, nas fanfests, você tinha o público, qual que era a capacidade e era feita a operação dentro disso. Só que o que não foi levado em conta é que as pessoas sentam. Por exemplo, se a pessoa senta, a capacidade praticamente vai pela metade. Então, no dia da abertura, muito antes da abertura, o pessoal estava sentado e eles continuaram deixando o pessoal entrar sem ter feito esse diagnóstico. Então, entrou muito mais gente que deveria. Uma mulher quebrou a perna, outra desmaiou e vários outros tiveram ferimentos leves. Então, gerou um mal-estar, até uma divulgação ruim na Cidade do Cabo, na FanFest oficial FIFA, por conta desse diagnóstico que não foi preciso. Você tinha qual era o máximo de capacidade, você tinha quanto de capacidade tinha no momento. Só que ela não era a capacidade real, porque ela tinha sido abaixada por uma operação específica, uma situação específica. Como isso a gente tem diversas, a gente exatamente vendo esse tipo de coisa, que eu fui vendo a necessidade de se criar uma planilha com os conceitos gerais dos eventos, de mobilidade de evento, mas com as especificidades brasileiras. A questão do pátio de recolhimento, a questão de eventos paralelos, a questão de fretamento de veículos. Então, a gente tem dentro, por exemplo, da FanFest, que a FanFest nada mais é do que uma continuação, o início ou continuação de uma festa. Se eles estão na FanFest e vão para uma FanWalk, a FanWalk ela passa a ser parte da festa. Se o início passa a ser na FanFest, a FanWalk, a continuação, que passa a ser o estádio, volta para ser a FanWalk novamente, depois vai até para a área de bares e boates. Então, é intenso, são questões de festa intensa, é muito mais do que a gente pode imaginar, é muito superior a carnaval, tudo aquilo que a gente vê. Era esperado, por exemplo, 20 mil pessoas na FanWalk da Cidade do Cabo, tiveram um pico de 150 mil pessoas, hora sentido. Mas criaram uma estrutura toda para isso. Criaram uma estrutura para fazer com que não que as pessoas se obrigassem a ir pelo calçadão, por essa FanWalk, mas na verdade elas queriam ir pela FanWalk. Nessa foto, por exemplo, é a estação do BRT, você vê que é carregado, só tinha um BRT que desaguava para a área central, para principalmente de bares, né, principais, de bares e boates. Então você criou até mesmo essa dificuldade, onde passava a ser muito mais interessante, era um trecho só de 2,6 quilômetros. E aqui a gente tem exatamente esse carregamento. Se a gente tinha 20 mil que era esperado, 150 mil, enquanto o do BRT que eles esperavam um carregamento maior, eles esperavam 22, tiveram a média de 9 mil. Como isso, vários outros na cidade tiveram a mesma questão. O Park and Ride funcionou bem, mas as pessoas usavam para ir para a central. E para o estádio eles usavam a FanWalk, que a FanWalk virou realmente uma questão de festa. E aí a gente pode ver duas imagens que são muito contrastantes e elas passaram a ser muito importantes na construção de uma ferramenta dessa conceitual, porque aqui na Cidade do Cabo você tem a FanWalk que foi planejada e ela foi exatamente paralela ao BRT. As pessoas elas podiam pegar o BRT, ao mesmo tempo que elas podiam ir paralelo ao BRT, elas podiam ir a pé. Então elas tinham essa condição, cercado, com toda a infraestrutura. A gente pode ver aqui ferramentas de banheiro, aqui você tinha toda a parte de lojas credenciadas até pela FIFA. E na esquerda você tem ainda faixas para veículos credenciados, família FIFA, ou de regionais da cidade. Enquanto na direita você também tem a parte dos credenciados, mas também do BRT. E aqui a Leipzig, na Alemanha, é exatamente um VLT, foi projetado para levar os turistas em geral da FanFest até o estádio, eram 4,5 quilômetros, e os holandeses nesse dia eles estavam em 20 mil pessoas, eles decidiram ir a pé, eles tinham mídia, eles tinham segurança, se eles caminhassem pela via do VLT, eles estavam bebendo junto, nada mais divertido e nada mais natural do que eles fazerem esse trajeto em 1 hora e meia, parando, bebendo, se divertindo. Então isso é uma situação que ela é muito possível, é possível em qualquer cidade, mesmo que o trecho ele seja muito maior. Citando o caso de Belo Horizonte, a gente tem a FanFest na Praça da Estação e o Mineirão são 7,1 quilômetros. Você tem uma busway do Antônio Carlos que dá totais condições para eles invadirem em segurança numa pista central. Então são possibilidades que existem, tem que se
já criar planos contingenciais, alternativas para isso. Na própria Antônio Carlos pode ser feita uma operação com viaturas que, em vez de eles desaguarem na pista central do Antônio Carlos, eles vão numa pista marginal. O BRT, que foi projetado exatamente para desaguar todo o transporte para o vetor norte, com o cancelamento da Pedro II, ele passaria a funcionar mesmo para a população do estádio, mas também o tráfego de passagem, a população em geral, e você teria às vezes uma operação específica para esses torcedores que quisessem utilizar uma via para ir a pé. É claro que o tráfego normal ia ser prejudicado, mas isso são coisas que já têm que ser preparadas, todos esses planos têm que ser muito bem claros e serem conhecidos, porque se essas coisas ocorrerem e não tivesse sido um preparo, em Minsk você não via corpo operacional, graças a Deus nada aconteceu de problema. Na verdade, a questão aeroportuária não é direto dos departamentos de transporte e trânsito, mas é muito preciso que se lembre, e aqui é uma coisa muito específica, eles não são aviões comerciais, são aviões privados. E os aeroportos onde vão descer vão ser aeroportos pequenos, até mesmo aeroportos que não são utilizados normalmente. É preciso que se tenha uma operação especial de transporte para receber essas delegações, que normalmente são delegações VIPs, as delegações VIP credenciadas pela FIFA. E é preciso que se tenha operações especiais de transporte e trânsito para elas, porque até mesmo pode-se gerar grandes problemas se não for feito dessa forma. Na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos Lagoa Santa, nós temos o próprio aeroporto de Confins e Pampulha, que vão receber essas delegações. E se os planos operacionais foram concentrados só na região municipal, no caso de Belo Horizonte e outras cidades que tem, se você pegar o caso de São Paulo, que tem aeroportos próximo da região metropolitana, vai ser preciso, porque você tem a questão das conexões aeroporto-estádio, que é uma própria exigência FIFA que seja feita, principalmente para a família FIFA, credenciados e com transporte direto. Então essa situação, não só de gargalo no setor aeroportuário, vai se transformar também em um gargalo na operação de transporte e trânsito para estar atendendo esses torcedores em específico. E aí a gente vem para o mais interessante, que é quando as pessoas repetem: não, a operação Copa do Mundo é só a gente fazer feriado, é só proibir carros no vetor do estádio, e a Copa é muito mais tranquila do que um jogo de Palmeiras e Corinthians pela Libertadores no horário de rush. Quero lembrar que não só pelas questões de exigência FIFA que dificultam a visibilidade internacional, que mesmo que não venha nenhum torcedor internacional, a gente tem diversos aspectos que mudam totalmente essa questão da Operação Copa. Essa delegação norte-americana, isso é um tratado de Estado, do protocolo de segurança, a delegação americana não pode diminuir de 30 km por hora. Então, independente aonde eles estejam, independente que cidade seja, ou quando for, se eles vierem 1 mês, 2 meses antes, eles não podem parar. E aí, o que isso cria de problema para a cidade? Não adianta você fazer um procedimento, uma operação magnífica para os dias de jogo, se você não está preparado para, fora dos dias de jogos, estar adequando essa operação. Imagine que eles fiquem na zona sul da cidade e vão para a zona oeste fazer o treinamento. E eles ainda podem ir para a zona norte para fazer compras de noite e voltar para a zona sul depois. Esse deslocamento, eles passam não só, é difícil fazer uma compatibilização de horários com eles, porque eles têm que se adaptar à questão dos horários com seus jogos, que normalmente é vinculado ao horário europeu, como também a questão da viabilidade desses deslocamentos. Então é uma operação muito difícil e que ela não é específica para dia de jogo, ela tem toda uma preparação e uma preocupação que não pode ser só para o vetor do estádio. E não pode ser muito mais para o vetor do estádio. Essa é uma foto exatamente na Long Street, na Cidade do Cabo, no dia do jogo entre Inglaterra e Argélia, porque como essa preocupação e essa operação ela foi magnífica para o vetor do estádio, muito pouco foi se divulgado depois que o jogo acabava, porque as mídias ficavam concentradas exatamente no pós-jogo, então não era mostrado o que acontecia na cidade. E a cidade, o jogo foi de 8h30 até 10h30, e a partir daí teve um caos na Long Street, que era uma rua de bares e boate, até mais ou menos 2, 3 horas da manhã. Virou um nó, porque todos os torcedores, não só os do estádio,
mas de todos os park and rides, os bolsões de estacionamento vinculados às estações de transporte, eles foram para essa região. Então o tratamento ele não é só para o vetor de estádio. Se não forem feitos os polos geradores de tráfego, todos os interesses do evento, vão se criar problemas para a cidade enormes. E aqui, pode-se notar, não existe aqui como os próprios veículos emergenciais deslocarem. Aqui, pedestres confundem-se com carros. Você pode ver que são inúmeros torcedores no meio. Inclusive, tem um torcedor aqui conversando com alguém no veículo. Então, essa situação ela é muito difícil de ser lidada se não for colocada essas partes conceituais dos planejamentos. E aí, dentro disso, foi feito a planilha. Foi a partir daí que a planilha foi sendo construída, pensada em cada campo. Gostaria de mostrar alguns campos rápidos já dentro disso que foi falado. Por exemplo, a gente tem, não só a planilha tem todas as questões, são campos de gestão, mas o mais importante são os campos conceituais, que a gente pode estar fazendo de controle. A gente tem a questão de responsabilidade, ela é dada em geral. A própria mídia ela pode saber o que está sendo feito, o que está sendo o controle via gestão de cores, até essa é a base da Prefeitura de Belo Horizonte. E você tem a parte conceitual de início, fim, você tem um cronograma físico-financeiro formal. Dentro ainda dessa questão de gestão, você teria uma parte de responsabilidade, uma matriz de responsabilidade, onde caso tivesse alguma questão de falta, de atraso, ou até mesmo de uma qualidade que ela é muito acima da expectativa, dá para se fazer quem são os responsáveis por aquele campo, de estar fazendo uma abordagem, estar fazendo um contato mais específico. Toda a parte de gestão de controle, de risco, plano emergencial, detalhamento de cada campo conceitual. Então a gente vai ver alguns campos conceituais, por exemplo, a exigência FIFA, a gente vem no campo, tem todos os documentos que compõem as exigências FIFA, a questão desde transporte estádio, a combinação ticket transporte, que cada portador de ticket válido ele tem direito a transporte gratuito. Então esse tipo de coisa que é muito específica tem a parte não só conceitual, os documentos, o levantamento dele dentro desse procedimento de gestão. A gente também tem as metas de governo, que seria exatamente tudo aquilo que o governo às vezes vislumbra, tem como diretrizes nas suas áreas e ele não consegue implantar em situações normais por dificuldades políticas. A gente pode citar, por exemplo, proibição de estacionamento na área central, ou implantação de um pedágio urbano. Eles politicamente são muito difíceis, mas às vezes se justificando dentro de uma metodologia Copa, se implanta para fazer, não pode se implantar, é claro, só para a Copa, tem que se implantar em antes, como fator teste, porque a Copa não é evento teste, né? Fica muito difícil politicamente fazer esse tipo de implantação. Então, se ele não é para ser um evento teste, não é para ser teste de metodologias, se é aplicado, por exemplo, o pedágio urbano ou a proibição de estacionamento nas áreas centrais, a população no primeiro momento aceitaria por ser o teste para a Copa do Mundo, para uma operacionalização, para não virar um caos urbano, e a partir do momento que isso virasse parte do cotidiano, do dia a dia, ao término da Copa do Mundo, seria uma metodologia consolidada, que já vem sendo planejado há muito tempo. Existem diretrizes viárias de proibição de estacionamento em áreas centrais, que já são planejadas e não tem uma definição política para serem implantadas, que poderia estar sendo utilizada com essa justificativa. Então, não só as metas, algumas metas, elas são levantadas com essas possibilidades conceituais, elas podem ser feitas junto com vários órgãos. A gente tem também, como um ponto interessante de ser divulgado, o programa Green Goal, né? Não só porque é uma definição FIFA, que é obrigatório a ter a questão de sustentabilidade, daqui é um programa de responsabilidade sustentável, você tem que, como definição, diminuir o consumo de CO2, então se você cria uma FOMO que vai ser menos gente utilizando transporte motorizado, a questão do uso de BRT também, diminuir o uso de carros particulares. Então todo esse tipo de coisa já entraria na metodologia de Green Goal, que ela é geral, mas a parte de transporte e trânsito ela é das que mais contribui. Então passa a ser muito interessante essa parte conceitual.
Dentro disso a gente tem também diagnóstico de sinalização. Não só o que tem que ser feito, são especificidades que os estrangeiros, para eles ou para a gente, muda muita coisa. A gente tem a sinalização circular, ela serve para os dois sentidos. A retangular passa-se a partir dela com a indicação. Então, esse é o tipo de coisa que não só para divulgação para o estrangeiro que não tem conhecimento, porque o maior número de estrangeiros, provavelmente europeu, tem uma sinalização que, apesar dela ser próxima, ela não é a mesma da brasileira, que é mais similar à americana. Tem vários dos órgãos têm representantes na Câmara Temática, então já poderia estar fazendo essa compatibilização de sinalização que o CTB não permite nos moldes FIFA, para estar não só ficando mais fácil, como está ficando também, porque o que o Brasil quer é criar uma grande imagem de legado e está recebendo muito mais visitantes estrangeiros. Vendo dentro da planilha, que ela tem a parte de pré-planejamento, diagnóstico, entrando no diagnóstico, tem, por exemplo, a questão de um acordo entre prefeitos da região metropolitana, da cidade que for, porque por conta dessa questão do aeroporto, operações específicas, até mesmo às vezes é mais barato ficar nessa região metropolitana, é preciso ter representantes de transporte e trânsito ou da administração pública nesses Joint Operation Center. No caso do Brasil específico, por ser as cidades são muito conurbadas, ou, no caso, eles participarem dessa construção, mesmo que eles não participem de um órgão que tenha o poder de decisão do Joint Operation Center, mas que eles participem da construção para eles terem conhecimento e passarem também demandas da própria cidade que vão acabar ocorrendo. E tem o próprio Conexão Aeroporto, que é esse que foi mostrado as imagens dos aeroportos. A gente tem aí também, entrando na parte do diagnóstico do transporte e trânsito, algumas coisas, o próprio diagnóstico dos centros de controle, com os PDAs podem ser integrados com essa própria linha de controle, que eles vão poder ser utilizados na época, né? Os planos semafóricos, se eles vão ser adaptados em tempo real, se vai ter que ser feito vários planos semafóricos para estar se adequando ao volume de torcedores de trânsito que for ocorrendo. Além disso, tem também várias situações específicas, os procedimentos operacionais, a regulamentação de evento paralelo, que a gente tem não só a explicação e conceituação, a gente tem uma metodologia de liberação. Por quê? Porque os PVE, que a gente conversou, falou a respeito, os Public View Events, os FanFest regionais, elas são uma atribuição da prefeitura. O poder local ele vai gastar em torno de 8 milhões a 10 milhões de dólares junto às exigências FIFA para criar um evento desse. Então é muito oneroso para as cidades. Mas foram liberados eventos paralelos onde o vereador, os líderes comunitários fechassem as vezes rua e segurasse aquela população do bairro, onde ela não só toda descesse para áreas de estádio, as áreas de fanfest, iria ter um evento ali onde seria dado a condição das pessoas estarem também se divertindo e participando de um grande momento, e seria muito mais prático. Não só ia ser liberado, como às vezes num evento desse, um evento paralelo, você tem que disponibilizar 2 agentes da autoridade de trânsito, enquanto se toda essa população descesse para uma fanfest, em vez desses 2 só você disponibilizar nessa regional, você teria que ter às vezes 4 ou 5 extra, porque com a pressão que é criada na área central, na área do estádio, você precisa de muito mais controle para todos os problemas que vão acarretar. Além disso, tem a questão dentro ainda da parte de diagnóstico, o levantamento, por exemplo, de desligamento da empresa. Não adianta a gente ter hoje grandes departamentos, fazer uma grande operação, um grande planejamento, e as pessoas que a gente conta para ser os gestores e os principais na realização desse evento, eles estão aí fazendo concurso, eles estão querendo sair da empresa e às vezes eles vão sair. Então, todo esse know-how que vai estar sendo passado, todo esse treinamento está sendo feito para ser, antes disso, ser praticamente desperdiçado. Então, é preciso ter esse diagnóstico muito claro dessas coisas que estão ocorrendo. Como esses, muitos outros conceitos sendo passados, ainda na nossa parte de planejamento, vou passar rápido algumas coisas. Por exemplo, a operação da FANWalk, da questão da criação da FANWalk,
A gente tem, indo na parte de transporte geral, que é bem importante, a questão de treinamento específico das equipes operacionais. A gente não tem só a metodologia, o controle de como é feito o treinamento, mas a metodologia de como se fazer esse treinamento simulado. Mas mais importante que isso tudo, às vezes, o diagnóstico desses. Porque não adianta você ter, às vezes, um agente que tenha boa abordagem, seja fluente em inglês, espanhol, outra língua estrangeira, até ele está numa inserção semaforizada, ele não tem nenhum contato com o público. Do mesmo jeito, aquele que a gente chama o mulambo, ele está fazendo uma canalização de fluxo, tem um contato direto com o público toda hora pedindo informação. Não só o que está sendo desperdiçado, ele vai se sentir desprestigiado, quando a gente está fazendo uma muito má gestão. Então esse diagnóstico ele é muito importante, não só na questão do treinamento, como do treinando, né, do que foi, esse diagnóstico específico. Aí a gente tem a questão toda de voluntário, como inserir o voluntário nesse mês, a questão dessa metodologia de treinamento simulado, como inserir, mostrar as atribuições que ele tem, porque ele não pode ter as mesmas atribuições de todo o corpo de transporte e trânsito, obviamente, mas ele pode ajudar em muitas situações. Nós temos uma questão da reunião com lideranças comunitárias, de fazer esse levantamento, de mostrar a liberação de eventos paralelos, de conscientizar e mostrar que a operação ela é benéfica para todos. A identificação desses polos geradores, como aquela imagem de como fazer o evento. A gente tem aqui também, muito importante, o programa de conscientização e comprometimento dos servidores, fez o levantamento de quem vai sair, a questão é salarial, a questão é de benefício ou não, a questão é simplesmente de eles se sentem desprestigiados dentro do órgão. Então trazer, mostrar para eles que é a grande chance de mostrar que é uma grande empresa, de mostrar uma grande operação, resgatar essa motivação e realmente tornar uma parceria entre município e população, órgão gestor e os consultores. É um elo, na verdade, né? É um triângulo, nós vamos mostrar aí depois. Aí a gente tem aí, fechando, para não ficar mostrando todos os campos, são 400, mais de 440 campos hoje, a gente tem também, para fechar, operação especial, liberação de parte e recolhimento, que era exatamente aquela imagem que não basta só os pontos base, a gente tem também que fazer essa especificação. Então a gente tem aí a planilha, ela é dividida pré-planejamento até o pós-evento, com todas as questões de gestão. Nós temos aqui a parte de controle de risco, com toda a metodologia, eu não vou explicar, foi explicada já no congresso da NTP, tem o vídeo para quem quiser ver. Mitigação de problema, não só brainstorm, a questão do identificação, responsabilidade, mas também como resolver. Então, e a questão de qualidade, né? Porque não basta fazer um grande evento, as pessoas elogiarem, mas é preciso mostrar, ter indicador plausível disso. Então, temos tudo isso dividido em subgrupo e todos os campos conceituais até o detalhamento deles, hoje em mais de 430 campos. E ainda a planilha ela pode ser filtrada por responsável, por campo. A gente tem dentro de levantamento, seria a próxima versão, ainda não está sendo efetuada, porque não tem nenhuma definição se eu vou trabalhar com isso. Se eu for trabalhar, vai ser feito esse levantamento, transformar a planilha num software, se não, é uma possibilidade que os próprios órgãos eles podem estar criando. Então, se eu fiz, qualquer um pode estar fazendo. Então, a gente pode, por exemplo, ver o que é de responsabilidade dos departamentos de transporte e trânsito. A gente tem aqui, por exemplo, o departamento, tudo que é DTT, Departamento de Transporte e Trânsito. Então, a gente tem aí, por exemplo, fácil todo o filtro de todos os conceitos que devem ser repassados, pode fazer por fase, por grupo. Então, isso são algumas coisas que podem ser feitas. Voltando para finalizar a apresentação, realmente o grande importante é isso, é a integração dos 3 elos da administração pública. O público, os visitantes e a população em geral, com o privado, que são os consultores envolvidos no processo e os prestadores de serviço. Isso
nada mais é do que conhecimento de todas as partes, a adaptabilidade de todas as partes, todos vão ter que se adaptar a situações específicas, a realidades que eles mesmos não têm conhecimento, e a integração desses três poderes. Isso tudo gera aí essa imagem, eu acho que ela é uma imagem muito bacana, muito clássica, dê a preferência. Dê a preferência vai ser sempre do público. Tá? Então, queria deixar isso mais uma vez, mostrar, está muito longe de ser uma operação fácil, é muito complexo a questão da Copa do Mundo, são muitas exigências, são muitos os campos que precisam ser integrados, precisam ser levados em conta. Então, espero aí que isso que é o Traffic Management for Planning Special Events que o governo norte-americano tentei transformar numa planilha de gestão, que dê realmente tudo certo. Desejo muito boa sorte para todas as pessoas que vão trabalhar no evento. Vai ser um grande evento, mas para isso a gente tem que estar realmente engajado 24 horas nisso, porque senão não vai ter condição a tempo de fazer todo o levantamento e implantação. Não basta ser um grande documento no papel, precisa ser um grande evento, porque não é só a imagem que está em jogo. Talvez seja a última oportunidade de alguns órgãos de mostrar realmente eficiência na gestão da mobilidade urbana. Então é isso aí, coloco à disposição de quem precisar. Ok? Muito obrigado, saudações.